Olha só, já parou para pensar que o chão que a gente pisa está sempre em movimento? Não estou falando de terremoto que faz a casa balançar e o coração disparar. Estou falando de algo muito mais lento, quase imperceptível, mas que pode mudar o mapa do mundo como conhecemos. Lá no coração da África, uma rachadura gigantesca está se formando e os cientistas estão de olho, dizendo que isso pode ser o começo de um novo oceano. É isso mesmo, uma fenda que está partindo o continente ao meio, como se a Terra tivesse decidido dar um grito de liberdade. Vamos mergulhar nessa história fascinante, com direito a rachaduras que parecem cicatrizes, vulcões cuspindo fogo e um futuro que parece coisa de filme. Preparado? Então vem comigo. Que susto no interior do Quênia. Era março de 2018 e a vida seguia tranquila na vila de Mai Mahiu, no interior do Quênia. Os moradores cuidavam das plantações, conversavam sob o céu estrelado e levavam a vida com aquele jeitinho simples do interior. Mas de repente, a terra resolveu mostrar que não estava para brincadeira. Depois de dias de chuva torrencial, o chão rachou. Não foi uma rachadurinha qualquer não. Era uma fenda enorme, com metros de largura, que cortou estradas, engoliu pedaços de terra e deixou casas trincadas. Parecia cena de filme apocalíptico, com o asfalto partido ao meio e os moradores correndo para se proteger. Amigos, antes de continuarmos o vídeo, vou pedir um favor para você. Ajude-nos a continuar produzindo conteúdo para esse canal, curtindo o nosso vídeo, clicando no like e para quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal para receber as notificações de novos vídeos. As imagens viralizaram nas redes sociais e o mundo ficou de queixo caído. Nossa, a África está se partindo ao meio, perguntavam os curiosos. As autoridades do Quênia isolaram a área e os geólogos correram para entender o que estava acontecendo. No começo, todo mundo achou que era só erosão causada pela chuva. Mas o buraco era bem mais embaixo, literalmente. Aquela fenda era um sinal de algo muito maior, algo que está mexendo com as entranhas do planeta. O Grande Vale do Rift, o palco da transformação. Para entender essa história, precisamos falar do Grande Vale do Rift, ou East African Rift System, como chamam os cientistas. Essa estrutura geológica é como uma cicatriz gigante que corta a África de ponta a ponta, indo do Golfo de Aden, lá no Nordeste, até o Zimbábue no Sul. São mais de 3.000 quilômetros de um rasgo na crosta terrestre, onde o continente está, aos poucos, se dividindo. É como se a África tivesse decidido que está na hora de mudar de forma, tipo uma borboleta saindo do casulo. Esse vale não é novidade. Ele começou a se formar há uns 25 milhões de anos, quando as placas tectônicas, aquelas peças enormes de rocha que formam a crosta terrestre, começaram a se mexer. No caso, são duas placas principais dando o show: a Núbia, que cobre a maior parte do continente, e a Somália, que pega a parte leste, incluindo pedaços da Etiópia, Somália, Quênia e Tanzânia. Essas duas placas estão se afastando, bem devagarzinho, a uns 2 a 5 centímetros por ano. Parece pouco, né? Mas em termos geológicos, isso é tipo uma corrida de tartaruga que no fim pode criar um oceano inteirinho. Um processo mais velho que dinossauro. Essa história de continentes se dividindo não é novidade no planeta, há uns 300 milhões de anos. Todos os continentes que conhecemos hoje eram grudados num supercontinente chamado Pangeia. Era uma massa de terra gigantesca, cercada por um único oceano. Com o tempo, as placas tectônicas começaram a dançar, e a Pangeia se partiu, como um quebra-cabeça que alguém resolveu desmontar. Foi assim que a América do Sul se separou da África, criando o Oceano Atlântico. Sabe aquele encaixe perfeito entre o litoral brasileiro e a costa oeste africana? Não é coincidência, é história geológica. Agora a África está vivendo um capítulo novo dessa saga. O processo chamado de rifting continental é como se a crosta terrestre fosse uma casca de ovo sendo esticada até rachar, forças lá no fundo do planeta, vindas do manto. Uma camada quente e viscosa chamada astenosfera empurram a crosta para cima e para os lados. É como se a Terra tivesse um caldeirão fervendo lá embaixo e o calor subisse,
forçando as placas a se separarem. Quando a crosta não aguenta a pressão, ela racha, e essas rachaduras vão se alargando com o tempo. O laboratório natural da depressão de Afar. Se tem um lugar onde esse processo está bem avançado, é na depressão de Afar, no norte da Etiópia. Ali, a crosta terrestre está tão fina que parece papel de seda. Os cientistas dizem que, em alguns pontos, ela já é quase como o fundo de um oceano, só que ainda sem água. É como se a Terra tivesse decidido ensaiar a formação de um novo mar, bem ali, no meio do deserto. E não é só isso. A região é um verdadeiro caldeirão de atividade vulcânica. O vulcão Erta Alei, por exemplo, é um dos poucos no mundo com um lago de lava permanente, borbulhando como uma sopa de fogo. Além disso, a depressão de Afar é cheia de paisagens que parecem de outro planeta. Tem fontes termais ácidas, formações geológicas coloridas e até o lugar mais quente da Terra, Dalol, onde as temperaturas chegam a 54 graus Celsius durante o dia. É um espetáculo da natureza, mas também um laboratório natural. Os cientistas ficam de olho porque ali eles conseguem ver, em tempo real, como um continente se parte e como um oceano começa a nascer. É como assistir a Terra escrever sua própria história, página por página. A rachadura de 2018. Verdade ou exagero? Voltando àquela rachadura no Quênia em 2018, muita gente ficou apavorada, achando que era o começo do fim do continente. Mas os geólogos jogaram um balde de água fria, ou melhor, de realidade, nessa história. Depois de analisar o terreno, eles concluíram que a fenda provavelmente não tinha a ver com o movimento das placas tectônicas. O mais provável é que as chuvas intensas da época infiltraram água num solo cheio de cinzas vulcânicas antigas, que é super poroso. A água foi lavando o material, o chão cedeu e pá, surgiu aquela rachadura dramática. Isso não quer dizer que o grande Vale do Rift não está ativo. Pelo contrário, ele está bem vivo, mas as mudanças são tão lentas que a gente não percebe no dia a dia. É como tentar ver uma árvore crescer. Você sabe que está acontecendo, mas precisa de paciência para notar. Aquela fenda no Quênia foi mais um lembrete de que a Terra está sempre se mexendo, mesmo que a gente só perceba quando algo grande, como uma estrada partida, chama a atenção. Um novo oceano à vista? Agora, segura essa. Os cientistas acreditam que, em uns 5 a 10 milhões de anos, o grande Vale do Rift vai se transformar num oceano de verdade. O Golfo de Aden e o Mar Vermelho vão invadir a região, enchendo a fenda com água salgada. Quando isso acontecer, a parte leste da África, incluindo Somália, partes da Etiópia, Quênia e Tanzânia, vai virar uma ilha gigante, ou até um continente novinho em folha. Países como Uganda e Zâmbia, que hoje são sem litoral, podem ganhar praias. Imagina só, tomar um banho de mar em Kampala, mas calma, ninguém precisa arrumar as malas e sair correndo. Esse processo é mais lento que tartaruga em dia de preguiça. Mesmo assim, é impressionante pensar que estamos vivendo numa época em que podemos observar essas mudanças. Cada terremoto, cada erupção vulcânica, cada rachadura no chão é como um sussurro da Terra, contando que ela está se reinventando. E a gente, com sorte, está aqui para ver o comecinho dessa transformação épica, impactos de um continente dividido. Essa divisão da África não é só uma curiosidade geológica, ela pode mudar muita coisa no futuro. Primeiro, a geografia. Países que hoje são vizinhos podem acabar separados por um oceano. Isso vai mexer com fronteiras, comércio e até com a identidade cultural das nações. Imagina o impacto de ter uma nova costa em países que nunca tiveram acesso ao mar. Pode ser uma chance de ouro para a economia, com novos portos e rotas marítimas. Mas também pode trazer desafios, como deslocamento de populações e mudanças no clima local. A biodiversidade também vai sentir o baque. O Grande Vale do Rift é conhecido como o berço da humanidade, com fósseis incríveis como o da luz, que mostram como a vida se desenvolveu ali. A formação de um novo oceano pode criar ecossistemas novos, mas também ameaçar espécies que dependem do ambiente atual. É como se a Terra estivesse embaralhando as cartas da natureza e jogando um novo jogo. A força da natureza e a ciência por trás.
Nada disso seria possível sem as forças brutais do interior da Terra. Lá no fundo, o manto, essa camada quente e pegajosa, está sempre em movimento, como uma sopa fervendo em fogo baixo. Esse calor sobe, empurra as placas tectônicas e cria rachaduras na crosta. Na África, os cientistas acreditam que um superplume, uma corrente gigante de rocha quente, está acelerando esse processo. É como se o planeta tivesse um coração pulsante, batendo bem debaixo do continente. Os geólogos usam tecnologias de ponta para acompanhar essas mudanças. Satélites com GPS medem o movimento das placas com precisão de milímetros, enquanto sensores no chão captam cada tremor e cada sussurro de magma. É como se a Terra tivesse um médico de plantão, monitorando cada batida do seu coração rochoso. Essas ferramentas estão ajudando a prever como o Rift vai evoluir e o que podemos esperar nos próximos milhões de anos. Um convite para explorar o futuro. Essa história da fenda africana é mais do que um evento geológico. É um lembrete de que o planeta está vivo, se mexendo e se transformando o tempo todo. E sabe quem pode te ajudar a entender melhor essas mudanças? Um planeta que não para quieto. No fim das contas, a fenda africana é como um lembrete de que a Terra nunca fica parada. Ela está sempre se mexendo, rachando, explodindo em vulcões e criando coisas novas. O que está acontecendo na África é só mais um capítulo de uma história que começou bilhões de anos atrás, quando o planeta era só uma bola de fogo girando no espaço. Hoje, a gente tem o privilégio de assistir a esse espetáculo, mesmo que seja em câmera lenta. Então, na próxima vez que você ouvir falar de uma rachadura no Quênia ou de um vulcão cuspindo lava na Etiópia, não se assuste. É só a Terra esticando as pernas, se preparando para uma mudança que vai levar milhões de anos para acontecer. E a gente, com nossa curiosidade e tecnologia, está aqui para contar essa história. Quem sabe o que o futuro reserva? Talvez um novo oceano, talvez um novo continente, mas uma coisa é certa: o planeta não cansa de nos surpreender. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos.